Sejam bem-vindos! O Centro de Excelência inicia agora o seu programa O Ponto da Questão. Hoje temos a honra de receber aqui a juíza do trabalho Valdete Souto Severo, que é especialista em processo civil, especialista em direito do trabalho, mestre em direitos fundamentais, doutora em direito do trabalho e juíza do trabalho há mais de 16 anos e atualmente está em Porto Alegre. Doutora Valdete, seja bem-vinda. Obrigada. O tema de hoje é a reforma trabalhista. Todos sabemos que está em tramitação no Congresso Nacional uma reforma que pode modificar profundamente as relações de trabalho dentro do nosso território. Vamos imaginar a seguinte situação. A reforma foi aprovada nos exatos termos em que ela consta hoje no Congresso Nacional. O que isso traria de mudanças práticas para o trabalhador e para as empresas? Doutora Valdete, por favor, nos explique para o trabalhador, se essa reforma fosse aprovada hoje, o que ia mudar para ele? Seria o fim das horas em itinere, que é uma das previsões desse projeto de lei. A possibilidade de aumento da jornada ficaria mais facilitada por esse projeto. Tem uma previsão nesse PLC 38 de possibilidade do trabalhador ser chamado para dar uma quitação do que recebeu durante o ano de contrato. Ao término de cada ano do contrato de trabalho, o empregador pode chamar o trabalhador e um representante do sindicato e pedir a ele que diga se está tudo pago ou não, e se ele assinar um termo dizendo que está tudo pago, ele não vai poder depois reclamar disso na Justiça do Trabalho. Então é importante que os trabalhadores estejam atentos a isso e inclusive que façam, assim, remetam essa questão para o sindicato, discutam isso em nível sindical. Então, vejam, é praticamente colocar o trabalhador numa cilada, porque ele vai se sentir obrigado, para não perder o emprego, a dizer que recebeu tudo corretamente. E com isso ele perde o direito de ajuizar uma demanda, então isso é bem grave. Essa reforma vai permitir, por exemplo, contratação a tempo parcial por até 30 horas e com realização de horas extras. Então, essa é uma modalidade de contrato em que o trabalhador vai receber menos do que o mínimo. O contrato intermitente é a mesma coisa, o contrato de trabalho intermitente é a possibilidade do trabalhador ser contratado por horas, e sem saber ao certo que dias e horas irá trabalhar, e recebendo só pelas horas em que for chamado para trabalhar, portanto, recebendo menos que o mínimo. Tem uma outra alteração, que é a do 457, que diz que os trabalhadores que forem remunerados por produção, prêmios, abonos, esses prêmios e abonos não serão mais considerados salariais, serão considerados indenizatórios. Se a reforma for aprovada da forma como ela está proposta, o trabalhador, por exemplo, que ajuizar uma ação trabalhista e faltar à audiência, para entrar com uma nova ação, terá que pagar as custas do processo arquivado. A reforma tem uma previsão que diz que isso é condição para ele poder ajuizar nova ação na Justiça do Trabalho. E mais, que se ele fizer pedido, por exemplo, de adicional de insalubridade ou periculosidade, o juiz determinar a perícia e a perícia for desfavorável ao trabalhador, ele pode ser condenado a pagar os honorários do perito. A reforma ainda prevê que o trabalhador pode ser condenado a pagar honorários do advogado da empresa, caso alguma das suas pretensões não sejam acolhidas pelo juiz. Quando houver um pedido que for julgado improcedente, o empregado passa, então, a ter uma obrigação de pagar honorários para outra parte, é isso? E também, quando for solicitada uma perícia judicial, se ela for desfavorável ao empregado, ele também ficaria obrigado ao pagamento. É claro que nós temos aí um outro instituto que é o da justiça gratuita. Se ele, por acaso, tiver concedido o benefício da justiça gratuita, ele pode até ser condenado, mas vai ficar suspensa a execução dessa condenação enquanto ele estiver gozando desse benefício. Ou a reforma afasta isso? Afasta isso. A reforma vai dizer que, mesmo tendo assistência judiciária gratuita, ele tem que compensar os créditos que, porventura, ele receber com o valor que ele vai ter que pagar dessas custas e honorários. E se não houver valor a receber, ele vai ter por 2 anos que ficar suspensa a execução contra ele, e se ele receber valores em algum outro processo ou de algum outro modo, ele tem que pagar esse custo, mesmo tendo assistência judiciária gratuita.
Mas a reforma vai dizer que a empresa também pode ter assistência judiciária gratuita. E aí vai dizer que a empresa, detentora de assistência judiciária gratuita, não precisa fazer o depósito recursal para recorrer da sentença trabalhista. E para a empresa, se essa reforma for aprovada desta forma, a empresa amanhã vai começar a contratar novos empregados. Como é que ficam os contratos de trabalho que já estão em vigor antes da mudança, contrato à vida entre as partes, com determinadas regras estabelecidas, e os contratos novos? Os empregados já contratados têm garantida a manutenção das condições de trabalho que eles já possuem. Então, não pode transformar, como se diz, né, um trabalhador que está lá trabalhando a tempo indeterminado, com salário integral, num trabalhador de contrato intermitente para reduzir a remuneração e a jornada de trabalho. Não daria. Nessa reforma, quando o empregador for contratar alguém, se ela for aprovada dessa forma como está, quais são as opções de contratação de empregados que ele vai ter à sua disposição? Vai ser uma só forma de contratar, duas formas, três formas? Quantas novas formas estão previstas de contratação nessa reforma? Bom, a forma geral de contratação continua sendo a mesma, contrato a prazo indeterminado. Os contratos a prazo determinado que já tinham previsão na CLT, contrato de experiência, por exemplo, continuam previstos da mesma maneira. O que a reforma faz? Introduz a possibilidade dessa contratação parcial, a tempo parcial, que já existe na CLT, mas aumenta o número de horas que a pessoa pode fazer por semana e estabelece esse contrato de trabalho intermitente. Então, assim, a única nova modalidade, digamos assim, que nós poderíamos dizer que é diferente realmente, que é uma importação de legislações europeias, é dizer que o contrato temporário pode ser feito por um período maior do que hoje, do que a CLT permite. Então, mas é o mesmo tipo de contrato, não seria assim uma nova forma de contratação. Então, o empregador, ele vai ter à disposição o contrato tradicional de trabalho, como existe hoje, esse continua. Ele vai poder também utilizar o contrato de trabalho temporário, que seria aquele contrato de experiência, né? Só que agora aumenta o prazo que ele pode manter esse contrato de experiência. E não só de experiência. A previsão é de que pode ser contratado de forma temporária, portanto com prazo certo para terminar e sem receber ao final o aviso prévio, os 40% sobre o fundo de garantia, em hipóteses que não são de experiência. Esse contrato temporário, então, eu tenho um contrato tradicional, que é aquele por tempo indeterminado. E eu tenho agora, com a reforma, um contrato temporário de trabalho, no qual eu vou ajustar um tempo máximo. Qual é o tempo máximo que a reforma prevê que eu posso contratar alguém temporariamente? Até 9 meses. Até 9 meses. Então, eu faço um contrato de 9 meses, o indivíduo trabalha, chegou o final dos 9 meses, eu pago o último salário dele, se eu não quero continuar com o contrato, acabou. Não existe nenhum adicional que eu tenha que pagar por qualquer tempo maior que os 9 meses. É isso que a reforma prevê. Isso já está previsto na lei, já aprovada, inclusive. Muito bem. E aí, a novidade que seria o trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Para quem não é da área do direito, para que se entenda, uma pessoa mais leiga, assim, o que é o trabalho intermitente? O que significa isso? A previsão é de que o trabalhador possa ser contratado por um número de horas por mês, sem saber previamente em que dias e horas irá cumprir o seu trabalho. E o empregador terá, então, a possibilidade de avisar o empregado com até 3 dias de antecedência, em que dias e horários vai precisar do trabalho dele na semana seguinte, por exemplo. E aí a previsão vai dizer o seguinte: se o empregado aceitar, então o empregador vai poder ter uma lista lá de trabalhadores e ir chamando. Se o empregado aceitar, o empregado tem que se manifestar, disser, ok, eu vou na terça-feira à tarde trabalhar. Ele tem que comparecer, porque se não comparecer, diz o texto da reforma trabalhista, ele pagará multa ao empregador. E se ele comparecer, o empregador só terá de pagar a ele as horas trabalhadas. Então, assim, não vai ter o mínimo de 220 horas por mês, que seria o salário mínimo, e vai poder fixar o salário por hora. Pegar o valor do salário mínimo, calcular o valor a hora e pagar só o valor da hora do salário. Portanto, muito menos do que o mínimo. Então, não vai ter a garantia do salário mínimo, não vai ter o repouso semanal remunerado, não vai ter todos os outros elementos do contrato a prazo indeterminado. Vai receber só pelas horas que trabalhar. Nessa situação, pode-se contratar alguém num contrato de trabalho intermitente por tempo indeterminado? Sim, pode, não há essa... Eu estou imaginando aqui algumas situações, por exemplo, garçom. O indivíduo é garçom e aí um restaurante
pode fazer um contrato de trabalho com ele por horas. E aí, nesse contrato de trabalho, o empregador estabeleceria quantas horas máximas por mês ele faria? É isso? É isso, só... E o que ele fizer acima dessas horas máximas, ele ganharia como hora extra. Sim. Doutora Valdete, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, comente, sugira novos temas, porque toda semana temos um vídeo novo em nosso canal tratando de temas relevantes dentro da área do direito. E se você quer ser avisado cada vez que um vídeo novo for lançado, inscreva-se no nosso canal e a cada novo lançamento você será avisado. Muito obrigado!